Podcast Amor pelo Futuro, o podcast da FACHESF. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Amor pelo Futuro. Hoje vamos abordar um tema de extrema importância para todos nós, a medicina preventiva. Acho que todos sabemos o quão essencial é cuidar do nosso corpo e investir no acompanhamento e na prevenção de saúde, não é mesmo? Essa atenção permite a identificação e o tratamento de possíveis doenças antes que elas se instalem, assim prolongando o nosso bem-estar. Pensando nisso, a FACHESF estabeleceu parceria com a Clínica Florence para lançar o programa Vivaz, Cuidados Continuados para a Longevidade. Inicialmente voltado aos beneficiários com mais de 70 anos e para planos de cobertura ambulatorial, o programa conta com equipe especializada no atendimento de pessoas idosas, oferecendo monitoramento do estado geral de saúde, com foco em medidas de medicina preventiva. Esse é um projeto piloto da Fundação disponível ainda exclusivamente no Recife, mas já com previsão de ser levado para outras regiões. E para explicar como esse programa funciona e para falar um pouco até da medicina preventiva, sobretudo para pacientes da terceira idade, estão aqui comigo Fredson Melo, gerente da regulação da FACHESF, e doutor Lucilo Melo também, geriatra da Clínica Florence. Sejam bem-vindos. Obrigado, Killen. Bem-vindo, doutor Lucilo. Me apresentando um pouco, eu sou Fredson Melo, sou gerente de regulação, enfermeiro de formação, e a gente cuida aqui desde o credenciamento até o recurso de glosas do nosso processo e passando por essa parte de cuidar dos nossos beneficiários. Obrigado pelo convite. Meu nome é Lucilo, como você falou, sou médico geriatra, fiz minha formação em geriatria na Universidade Federal de São Paulo e trabalho lá na Clínica Florence, desenvolvendo esse programa em parceria com a FACHESF. Então a gente está bem feliz de estar aqui para conversar sobre esse programa que a gente tem boas esperanças que dê muitos frutos. Simbora. Então, gente, falar sobre medicina preventiva tem sido cada vez mais frequente, Sobretudo agora, nesse período da gente, mais acesso à informação também. Então, hoje a gente escuta muito mais fácil desse cuidado que tem para dar um bem-estar maior dos pacientes, dos beneficiários, das pessoas em geral. Doutor Lucilo, o senhor explica brevemente para a gente o que é a medicina preventiva e por que ela é tão importante, principalmente para maiores de 60 anos. Ótima pergunta. Eu vou começar a falar da medicina preventiva na vista de um geriatra, Geriatria é uma especialidade relativamente nova e é uma especialidade que visa principalmente o cuidado, Então, o geriatra tem todas as suas ações, desde medicina preventiva até uma ação diagnóstica terapêutica, baseado na individualidade daquela pessoa. Então, a gente faz o que a gente chama de uma avaliação geriátrica ampla. Essa avaliação geriátrica ampla, a gente vê vários domínios da vida de um idoso, por isso que a primeira consulta de um geriatra demora tanto, E a partir daí a gente consegue delinear o que seria importante numa medicina preventiva. Obviamente, as ações de medicina preventiva de um paciente vão depender muito mais das características individuais dele do que da própria idade em si. Isso eu falo porque quando a gente fala em medicina preventiva, a gente pensa em prevenir ou diagnosticar precocemente doenças que já estão instaladas e a gente não tem nenhum sinal ou sintoma delas, Então, a gente, baseado nas características individuais de um paciente idoso, ou seja, de como das doenças que ele já tem, de como ele é, como ele vive, dos déficits que ele tem, a gente pensa em como a gente vai prevenir outros desfechos negativos. Então, essa é a diferença maior do olhar do geriatra do que um médico generalista ou qualquer. Então, a gente tenta fazer uma medicina preventiva individualizada, E a partir disso, tomar condutas, pedidos de exames ou orientações que são pertinentes para cada caso, Então a gente pensa em ser assertivo nesse processo, pensar na jornada do paciente durante seu envelhecimento, o que vai ser mais pertinente para ele em cada fase. Então você hoje, como geriatra, qual conselho você daria para quem está assistindo aqui, que é uma pessoa idosa e que quer uma dica aí de como implementar a medicina preventiva na sua rotina? Qual conselho você daria? A melhor forma de prevenção que a gente sabe hoje em dia são baseados numa vida saudável, O que é que eu quero dizer com isso? É aquilo que a gente sempre ouve falar, que até é meio batido, mas vale a pena a gente repetir. É você ter uma atividade física regular,
Nessa atividade física regular, a gente pensa sempre em dois componentes, em um componente de aeróbico, ou seja, de você fazer uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta. Isso é muito bom para a saúde cardiovascular, principalmente, e principalmente exercícios de força, né, que são exercícios geralmente resistidos, para a gente evitar a perda de massa magra que acontece com o envelhecimento. A gente sabe que isso é importante não só para prevenir doenças. A gente, como geriatra, eu acho que cabe destacar, por exemplo, que tem estudos que mostram que acompanham idosos que eram saudáveis, sem nenhum, independentes, autônomos ao longo do tempo, e vê que quem não faz exercício tem 70% de chance de ter uma maior dependência funcional em 10 anos, 10, 12 anos. Então, isso é um número bem significativo, já que o que a gente quer como geriatra, principalmente, é manter independência e autonomia. Então, o exercício físico talvez fosse o principal componente de medida preventiva para qualquer idoso e qualquer idade. Isso em qualquer cenário também, desde o hospital a sua casa, é importante você se manter ativo fisicamente. Fora isso, né, obviamente tem outras medidas que a gente tem que fazer. Ter uma alimentação saudável, e aí cabe lembrar, por exemplo, da quantidade de proteína que é importante a gente manter durante o processo de envelhecimento, porque a gente aumenta um pouquinho da nossa necessidade proteica, justamente para evitar essa perda de massa magra que eu comentei com exercício resistido. Obviamente, tentar diminuir ações que são danosas, que são, por exemplo, o consumo excessivo de álcool, tabagismo, isso é super importante. E algumas medidas que a gente sabe que são mais específicas para a pessoa idosa. Por exemplo, a gente sabe que o isolamento social é uma coisa que interfere muito com a saúde, não só emocional, como em outras comorbidades. Então, quem tem um isolamento social, ou seja, pouca interação social, tem mais probabilidade de ter algum comprometimento da saúde, em qualquer aspecto. Outros pontos que eu acho que vale a pena a gente citar, isso aí já em conjunto com a necessidade de um acompanhamento médico regular, é a necessidade de vacinas específicas, de rastreios de câncer, né, específicos que vão depender de cada situação. Por isso que eu falei que a gente fundamenta esses rastreios baseados na avaliação geriátrica que a gente faz. Enfim, tem todas essas medidas que uma avaliação, uma consulta específica com o geriatra, a gente consegue individualizar melhor. Uhum. Olha que eu pedi um conselho para a pessoa idosa, mas quem recebeu o conselho foi eu. Gente, investir em educação, em exercício físico, atividade física é importante, numa dieta também equilibrada para todas as idades, né, doutor? Se a gente quer chegar lá, a gente precisa começar hoje. Fredson, então pensando nisso também, alinhado com essa metodologia até, esse pensamento também que a Clínica Florence fomenta, a FACHESP pensou em fazer essa parceria, né? Como foi que isso se deu? Como isso foi estabelecido, essa parceria da Florence com a FACHESP para criar o Vivaz? Kirley, a FACHESP sempre pensa em seus beneficiários, principalmente nessa questão de cuidado, de prevenção em si. Nós temos uma característica bem peculiar no mercado. Hoje, a faixa de pessoas idosas nos planos de saúde do mercado gira em torno de 14%. Na autogestão, que é onde a gente está inserido como operadora, gira em torno de 27%. E a FACHESP tem 41% de idosos na nossa massa de beneficiários. E junto a isso, por exemplo, um dado interessante, hoje 65% dos nossos pacientes internados hoje na FACHESP são acima de 70 anos. Então, é um tipo de beneficiário que a gente tem que dar uma atenção, tem que estar muito centrado. A gente não pode pensar apenas na medicina curativa, a gente tem que mudar o mindset sobre essa questão de apenas curar, apenas tratar. Temos que prevenir e dar toda a condição para esses beneficiários. Então, a Florence, com a sua característica, a sua especialidade, nos procurou com uma proposta de desenvolver um programa, e nós construímos esse programa a 4 mãos, 4, 6, 8, muitas pessoas envolvidas nesse projeto, e lançamos esse programa Vivaz, que ele está focado com pessoas acima de 70 anos inicialmente. A nossa intenção é baixar essa faixa etária no futuro, onde a gente vai oferece a consulta com o geriatra. O Dr. Lucilo está encabeçando esse projeto, todos que vão saem bem satisfeitos da consulta com ele, e além da consulta com o geriatra, existe todo um acompanhamento
o enfermeiro navegador, com a equipe à disposição, no caso de necessidade de urgência, de entrar em contato para fazer uma teleconsulta, ou se necessário uma consulta presencial. E a intenção é orientar essas pessoas, nos nossos beneficiários dessa faixa etária, que eles têm todo um suporte, toda uma orientação médica, de enfermeiros, de toda a equipe, para quando necessitarem de urgência, não ter que se dirigir a uma urgência do hospital, onde inevitavelmente pode acabar em um internamento que pode ser desnecessário. Então, toda a equipe do Vivaz está engajada nesse projeto, nesse acompanhamento, para dar a melhor assistência possível, o melhor cuidado possível aos nossos beneficiários. Eu até convido quem está assistindo, ouvindo a gente, a visitar as redes sociais da Clínica Florence, né? É bem bacana lá, eu pude conhecer, eu quero ir pessoalmente. Super convidado. Eu quero ir lá conhecer, é bem bonito, é bem acolhedor, né? É realmente um diferencial para os nossos beneficiários no geral. Isso. Doutor Lucilo, pode falar. Eu ia comentar um pouquinho sobre o programa. Eu acho que vale a pena a gente dizer que esse programa é bem disruptivo. A gente não consegue não tem no Brasil e no mundo tem poucos parecidos que funcione dessa maneira. Então é um programa que, como o Fredson falou, a gente quer envolver o cuidado, ter um olhar para o paciente em toda a jornada desse paciente. Ou seja, idealmente a gente quer prevenir todos esses desfechos, mas a gente também quer estar por perto para acompanhar esse paciente em qualquer ponto de adoecimento, ou seja, no hospital, em casa, lá na própria clínica. Então a gente quer estar perto para que esse paciente tenha a melhor experiência possível. Obviamente, eu acho que cabe a gente destacar que, pela própria idade, pela própria formatação do sistema de saúde atual, o sistema talvez seja muito danoso para o paciente idoso. No sentido disso que Fredson até comentou, por exemplo, o idoso vai numa emergência, às vezes só por ter uma idade mais avançada, são solicitados vários exames, são colocados, são internados muitas vezes de forma não adequada e muitas vezes colocados em UTI. E a gente sabe que internamento hospitalar para o paciente idoso é uma coisa muito danosa. Só para citar um dado, por exemplo, um paciente idoso internado, passa uma semana, pode ter uma perda de massa muscular de 5 a 10% dessa massa muscular. Se a gente pensa que a gente tem, vamos dizer, um paciente de 60 quilos, vou colocar que ele tem, vamos dizer que ele tem uns 30 quilos de massa muscular, sendo generoso. Se a gente colocar 10% disso, vai ser uns 3 quilos. Se a gente pensar 3 quilos de carne, a gente vê que isso é uma quantidade muito grande. Isso tem impacto, por exemplo, na independência, né? Então, o que a gente quer é manter, como eu falei, pensando em manter a independência e a autonomia desse idoso a maior parte do tempo possível, né? E também, quando isso não for mais possível, também acolhê-los. A gente sabe que a fase final de vida provavelmente vem com algum grau de dependência, e a gente também tem que estar aberto para cuidar dessa fase. Perfeito. 3 meses de programa Vivaz. Eu acho que muitas experiências você já vivenciou, né, Fredson? Tanto a gente também, a questão do FACESP Saúde. Doutor Lucilo, compartilhe alguma história que você acha que foi marcante para contribuir aqui para a nossa conversa hoje. Obviamente, a gente vai ter várias histórias, né? Mas acho que algumas são realmente marcantes. Por exemplo, logo no nosso início, chegou uma paciente que estava com sintomas gripais, que a gente confirmou até sendo um COVID, e tinha uma imagem no pulmão que poderia corresponder a uma pneumonia. Se essa paciente chegasse numa emergência, como eu falei, ela seria prontamente internada e provavelmente iria para uma UTI. O grande problema da UTI é que você está num ambiente fechado, sem muito contato. Apesar de haver as UTIs humanizadas, o paciente perde a noção do que é dia, do que é noite, você não tem uma noite de sono regular, você fica muito acamado, porque há pouca a restrição de espaço físico. E tem todos esses danos para o idoso, que são a possibilidade de ter um estado confusional, a perda de massa magra. Isso tudo vai se expressar como uma maior dependência, né? Então, isso a gente queria evitar. Então, nessa paciente a gente conseguiu evitar esse internamento, a gente conseguiu fazer vários exames de forma precoce, então tomografia e tudo mais. E a gente acabou diagnosticando que essa imagem no pulmão era um câncer de pulmão. Infelizmente, isso poderia acontecer. Mas esse diagnóstico foi um diagnóstico precoce e aí a gente conseguiu
promover para essa paciente um manejo diagnóstico super rápido e ela já está tratando esse câncer com perspectiva curativa. Então, isso é o que a gente quer, ser assertivo em toda essa jornada. Então, a gente evitou que essa paciente ficasse internada. Esse internamento provavelmente poderia ser prolongado, né? E isso inferia até nas condições dela para fazer a própria cirurgia para o câncer. Então, a gente acha que isso foi essencial, evitar esse internamento e tá dando apoio para ela em todo esse processo. Eu acho que essa é uma história bem marcante e que explica mais ou menos o que é a nossa intenção. É tentar minimizar qualquer risco à saúde e à independência do paciente idoso. E, Fredson, isso para o FACHESP Saúde também é muito importante, né? A gente sabe hoje que temos um índice de internamentos, né? Que a gente sabe que acontece, o doutor Lucilo até explicou aqui para a gente. Me fala também, na visão do FACHESP Saúde, como isso é positivo? Bom, isso é positivo primeiro no aspecto do cuidado com os nossos beneficiários. Isso mostra que a gente não está preocupado apenas com a questão curativa, de depois diagnosticar, internar e cirurgia. Tem um impacto aí no diagnóstico precoce. Quanto mais precoce qualquer patologia diagnosticada, melhor o prognóstico, o tratamento e os resultados. Tem o diagnóstico na qualidade de vida dessa beneficiária, e ela certamente evitou aí internações frequentes. Ela pôde se cuidar, está sendo cuidada a nível ambulatorial, em casa, junto com a família. Ela tem uma equipe toda por trás, além do Dr. Lucilo, existem outros médicos, existe a equipe de enfermagem. A qualquer momento que ela precisar, tá tomando medicamento, teve alguma intercorrência, entra em contato via telefone ou WhatsApp, para receber orientações de como sanar aquela dificuldade. Se tiver uma intercorrência de uma maneira mais simples, ela pode se dirigir à clínica ou pode até ser atendida em casa se for identificada a necessidade de um atendimento pré-hospitalar em domicílio. Enfim, ela tem todo um suporte onde ela poderá se recuperar de uma forma mais tranquila junto dos seus familiares. Para o FACHESP Saúde existe um impacto aí, chamado na sinistralidade, um impacto financeiro enorme, com a minimização de custos. Isso vai impactar lá na frente na questão de reajustes de mensalidades e custo do plano de saúde. Quanto mais a gente conseguir ser assertivos financeiramente falando, isso impacta na questão de reajuste de mensalidade, impacta na sobrevivência do plano. São dois objetivos que andam bem juntos. Perfeito. Essa é a nossa preocupação. Perfeito. Eu acho que tem muito também a mudança, você falou no começo, a mudança de pensamento, né, da pessoa procurar ter esse costume de ser acompanhado. Muitas vezes até nós só procuramos o médico em cima da hora, quando já está lá nas últimas. Mas aí tem também essa mudança de pensamento deles procurarem regularmente o médico, ter o acompanhamento, fazer o mapeamento, né, do que está, da situação de saúde geral. Isso é muito importante também. Isso, tanto é que no programa, o objetivo do programa são no mínimo 2 consultas por ano, com geriatra, com clínico. Se houver necessidade de mais consultas, o programa está aberto para receber. Nós isentamos da coparticipação os exames que são necessários para fechar o diagnóstico, para poder fazer o acompanhamento. A Superintendência de Saúde, a FACHESP, tomou essa iniciativa de isentar de coparticipação como uma maneira de estimular que todos os beneficiários participem. E a gente convida todos os beneficiários, entrem nas redes sociais, busquem as informações, liguem para o FACHESP, entrem em contato com a própria Florence e participem do programa, tá? Que isso é importante para vocês, é importante para a gente da FACHESP. Uma coisa que é importante citar, que eu acho que vale a pena a gente destacar, é que esse cuidado do Vivaz não impede também um cuidado com outros médicos. Eu costumo dizer que o geriatra é como se fosse o gerente, e a nossa saúde fosse um gerente de banco e a nossa saúde fosse a conta bancária. Então a gente não quer eliminar outros cuidados, a gente só quer coordenar para que tudo ocorra de forma eficaz. A gente quer melhorar esse percurso do paciente durante o seu processo de adoecimento. Então, a gente tem essas 2 consultas, pelo menos, ao longo do ano, e eu costumo dizer aos pacientes que a gente aperreia de outras formas. A gente tem o nosso sistema manda mensagens automáticas de vez em quando para saber
como é que o paciente está via WhatsApp. A nossa enfermeira navegadora liga de vez em quando para perguntar se houve alguma intercorrência. E eu falo intercorrências pequenas, até que às vezes a gente não dá valor. Por exemplo, caiu, ou foi no cardiologista e aumentou a medicação. E às vezes, como nas especialidades há um cuidado muito fragmentado, essa medicação pode inferir em outro problema, e a gente talvez tenha que fazer um meio de campo, conversar com o cardiologista e tudo mais. Então, o que a gente quer é um cuidado integrado. Então, a gente sempre pensa no que seria melhor para aquele paciente. Então, quando a gente necessita, a gente fala com os outros colegas. Então, a gente quer que esse paciente não tenha não deixe de ser cuidado, né? Ele só tenha uma coordenação melhor para que o envelhecimento dele seja mais tranquilo, né? E é bom que fica tudo reunido num lugar só, né? Todas Exato. as informações concentradas, até para conduzir depois fica mais fácil. Exato. Né? Isso faz, por exemplo, quando o paciente é internado, a gente consegue acompanhar o percurso dele, por exemplo, também no hospital. E aí a gente consegue conversar com a equipe do hospital. Essa paciente que eu falei, a gente já teve um link com a equipe do hospital. Com o link que eu falo é uma equipe grande, né? Um pneumologista, é um cirurgião, é um oncologista. Então a gente está em contato se integra esse cuidado e fica muito mais fácil do paciente não ter informações perdidas nesse processo que são importantes. Então a gente consegue saber a programação tanto da equipe do hospital, alinhar com a nossa programação para que tudo ocorra da melhor forma possível. Perfeito. Então é isso, pessoal. Nossa conversa termina por aqui. Foi ótimo receber vocês dois por aqui. E eu quero dizer um recado para o participante se inscrever, né? Os maiores de 70 anos que se encaixam nos planos ambulatoriais da FACHEST, se inscrevam no programa Vivaz. Eu vou dizer aqui como é que funciona. Você agenda uma consulta presencial até, né? Até é diferente esse processo, né? O primeiro contato é presencial. Para a inscrição no programa Vivaz, você agenda sua consulta através do número que eu vou deixar aqui. DDD 81 98232 3831. Então, se você também quer saber de mais detalhes, siga a gente nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, entre em contato também com nossa central de relacionamento, que eles estão prontos para te atender. 0800 281 7533. Ficamos por aqui. Foi um prazer receber vocês. Façam as despedidas aqui para quem está nos assistindo também. Bom, agradecer que essa oportunidade de a gente divulgar um programa tão importante para os nossos beneficiários, para toda a comunidade FACHEST. E convocar vocês que participem, integrem, interajam. A gente tem uma equipe exemplar, Dr. Lucilo, toda a equipe da Flores do programa Vivaz. Reforçar o convite. A gente está de coração aberto, portas abertas para receber vocês. Acho que vai ser uma experiência boa. Então, a gente está esperando vocês lá. É isso. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.